Graça e paz, irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos continuar o devocional sobre o livro de João, no capítulo 19, o versículo 6 e o 7. Mas antes de lermos, se você ainda não se inscreveu, inscrevam-se, curtam, comente, peçam suas orações. Ao vê-lo, o chefe dos sacerdotes e os guardas gritaram: "Crucifica-o, crucifica-o!" Mas Pilatos respondeu: "Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo." Os judeus insistiram: "Temos uma lei e, de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus." Pilato desejou se eximir de sua responsabilidade sobre a morte de Jesus. Os gritos e a ira diabólica dos judeus voltaram a acender contra Jesus. O comentário JFB sobre o versículo 6 diz: como se isso aliviasse da responsabilidade do ato, que, entregando, correu em tudo. E continua: suas acusações criminais não deram em nada. Eles desistem desse ponto e, como Pilatos estava jogando toda a responsabilidade sobre eles recuam para a sua própria lei judaica, pela qual, como reivindicando igualdade com Deus, ele deveria morrer, insinuando que era dever de Pilatos, mesmo como um governador civil, proteger sua lei de tal insulto. Enfim, Pilatos jogando a toalha para os judeus e esses exigindo que a punição viesse do Estado que subjugou Israel. Entretanto, desejo manter o foco desse devocional no tema e palavras dos judeus sobre ser filho de Deus. Segundo o versículo 7, o motivo principal que levou o chefe dos sacerdotes judaicos a pedir a morte de Jesus foi porque ele disse ser filho de Deus. Imagine a narrativa deles. Jesus diz a verdade, ser ele próprio o Filho de Deus. Se igualou a Deus e ser o Messias. O Senhor não mente e nunca mentiria, e muito menos para salvar sua vida. Ao contrário, ele veio exatamente para esse momento. Agora tente visualizar nos dias remotos da igreja primitiva que os apóstolos falavam que aqueles que estão em Cristo também são filhos de Deus por adoção, lógico que um patamar diferente de Jesus, que é o próprio Deus. Mas o que aconteceria a todos nós? Vamos ver alguns detalhes de outros discípulos que falaram sobre ser filhos de Deus. Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Paulo diz que os convertidos sentem em seu Espírito, pois esse em contato com o Espírito de Deus nos afirma e confirma sermos seus filhos. E aí, Paulo deveria ser esmagado por isso? Romanos 8,17 diz: se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos de seu sofrimento, para que também participemos de sua glória. O comentário de David Brown sobre o versículo 16 diz: o testemunho do nosso próprio Espírito é dado naquele clamor consciente de filiação a Abba Pai. Mas nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo dentro de nós, naquele mesmo clamor, estabelece o seu selo distinto do nosso. O apóstolo antes nos chama de filhos, huios de Deus, referindo-se à nossa adoção. Aqui a palavra muda para filhos, teknon, referindo-se ao nosso novo nascimento. Um expressa a honra a qual somos admitidos, o outro, a nova vida que recebemos. Este último é mais adequado aqui, porque um filho por adoção pode não ser herdeiro da propriedade, ao passo que um filho de nascimento certamente é. Paulo ainda vai mais adiante e afirma sermos herdeiros de Deus. Teremos os benefícios de um filho herdeiro, como moradia, viver com ele e tudo mais. João é outro que afirma sermos filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus.
e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Em 1 João 3:2. João é bem enfático, não acham? Teremos corpos celestiais para podermos ver a Jesus, Deus, como ele é. Imaginou isso? Que dia glorioso será esse? Todos sabemos que Paulo é o maior escritor do Novo Testamento e ele diz que somos guiados por Deus. Isso é sinal de sermos filhos dele. Romanos 8,14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora vejam a escrita de Mateus, com as palavras de Jesus das bem-aventuranças, em Mateus 5,9. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Tem também Lucas falando desse novo privilégio a termos Deus como Pai. Lucas 20:36. E não pode mais morrer, pois são como anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. E aí, amados irmãos e irmãs, ainda com dúvida se você é filho de Deus? Pois se Jesus falou, nem precisamos mais duvidar. E vimos também Paulo falando em vários de seus escritos, João, Lucas, Mateus, entre outros. Impressionante sermos chamados filhos de Deus, não acham? Isso foi o que Jesus pediu ao Pai por nós. Todavia, porém, entretanto, amados irmãos e irmãs, assim como os filhos obedecem a seu pai terreno, devemos nós também, como filhos de Deus em Cristo Jesus, andarmos em obediência ao Pai Celestial. Andarmos em obediência a Deus, porque se somos filhos dele, devemos obedecer a ele. E também, amados, amando uns aos outros, como diz 1 João 5,2. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo a seus mandamentos. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Jesus, por esse momento de chegarmos à presença do Pai em teu nome, Senhor Jesus. Deus, Pai Santo, obrigado pelo privilégio de chegarmos e orarmos a Ti através de Jesus Cristo. E Deus, muito obrigado, Pai, por esse novo nome que nós temos de sermos Teus filhos, sermos amados pelo Senhor. E assim como o Pai ama, protege, provê e abençoa o Filho, nós também somos amados e abençoados pelo Senhor. Muito obrigado, Deus. E cada irmão e cada irmã que está ouvindo agora possam ter a certeza do Teu amor, da Tua bênção, da Tua provisão, do Teu sustento, da Tua graça, da Tua misericórdia sobre nós, porque Tu és Deus e Pai nosso. Obrigado, Deus, por esse privilégio de orar ao Pai em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe e tenham todos um excelente dia.